Breaking News hoje aqui no Portal Maracaju com muitas informações e eu estou trazendo para você novidades com o vereador Ednei Gomes, o vereador que foi eleito pelos republicanos aí em Maracaju no seu primeiro mandato e hoje especialmente aqui no estúdio ao vivo Ednei Gomes para trazer, né, essa presença ilustre aí, alegre, animada, descontraída, né, de uma pessoa que eu conheço há muito tempo aqui em Maracaju, né, que foi meu professor de autoescola também, mas ele vai falar um pouquinho da biografia dele, com certeza. Bem-vindo ao Estúdio Podcast Portal Maracaju. Obrigado, Denis, é uma honra e um prazer enorme estar aqui, né, com você, meu amigo de infância praticamente, me viu crescer nas ruas de Maracaju, né, o Ednei e o Dinei são a mesma pessoa, né, e a gente tenta ser o máximo possível, né, original, né, a gente está na política aí há muitos anos e morando em Maracaju há quase 40 anos, né, cheguei muito cedo aqui, né, terminei meu ensino médio aqui no Padre Constantino de Montes, no qual tive muitos amigos, conheci muitas pessoas daquela época, né, meu pai montou a primeira autoescola aqui em Maracaju, Autoescola Reunidas, né, muitos adeptos a essa retirada de habilitação, essa tirada de habilitação com ele, com o Chico da autoescola, né? E a gente seguiu esse caminho, né? O Ednei, o Theo, né? Seguimos esse caminho como instrutores, né? Formamos nessa linha do meu pai, deixando isso como legado pra gente. E, logicamente, que a gente vai procurando outros ares, né? Vendo outras situações e viramos servidores públicos, né? Mas o Ednei é isso aí, gente. Eu tô aqui, o Denis é um parceiro enorme, um amigo, a família. Estudei junto com a professora Marilene, faculdade minha em Fátima do Sul. Lembro até hoje quando ela fez lá a sua faculdade, né? Pedagogia, se eu não me engano. Né? O Zé Alfredo, desde novinho, a gente ouvindo essa voz maravilhosa na Rádio Cidade. Então, quer dizer, a gente é daqui, praticamente Maracaju. Eu incorporei Maracaju, nasci na Aurilândia, né? Contando um pouquinho da minha história, né, Denis? Igual é bom as pessoas conhecerem um pouquinho do vereador Ednei, né? E da pessoa Ednei Gomes. Nasci na Aurilândia, né, em 1977, 8 anos depois, meu pai teve a ideia, né? Ele era concursado do Estado e teve a ideia de montar a autoescola, primeira autoescola aqui em Maracaju, né? E aconteceu, graças a Deus, isso em 1987, meados de 88, 87 por aí. E assim crescemos, estudamos aqui, né? E, igual disse, a primeira autoescola foi montada pelo meu pai, pelo Chico da autoescola. E 10 anos depois não deu mais certo, ele mudou de cidade e a gente permaneceu em Maracaju, casamos, né? Todos a nossa família são daqui de Maracaju, né? Maracajuense, minha esposa Fabiana, né? No qual hoje temos 2 filhos, um guri de 20 anos, está estudando direito até. E a minha menininha que nasceu tem 5 meses, fez ontem 5 meses, uma bênção de Deus, né? Tô com 48 anos praticamente, esse ano eu faço 48. E um cara assim, sempre alegre, sempre disposto, né? Companheiro do companheiro. Nunca quis prejudicar ninguém, sempre tentei o máximo possível de estar bem com as pessoas. Porém, a vida é isso, a gente não agrada a todo mundo, né, Denis? E o Ednei está aí, meu irmão. Ednei, você falou que chegou em Maracaju em 87. Meu pai também chegou nessa época aí, né? Ele veio da rádio de Ponta Porã. Na época ele fazia o programa na Rádio Fronteira de Ponta Porã e veio pra cá, né? A gente se mudou de Malicuia, eu era bem pequenininho, bem novinho, né? O Diógenes, que era meu outro irmão do meio, tinha acabado de nascer. Olha que benção. Né? Então, realmente 87 me lembra muito isso, né? Essa mudança e tal, mas você falou também que estudou na Escola Constantino, aqui em Maracaju. Terminei meu ensino médio. Então, e aí você falou disso, eu lembrei agora daquela turma, da turma do Constantino. Época boa. Fala um pouquinho aí pra gente aí, né, dessa turma do Constantino aí, porque eu sei que tinha uma turma, né? Esses dias eu tava vendo até um amigo nosso, né, que também é professor, né, se tornou instrutor de autoescola agora, né, o K.O., conhecido... Luiz Carlos Dias, vulgo K.O., um abraço, meu amigo K.O. E eu conheço
Eu conheço ele um pouco sobre esse tempo do Constantino aí, que ele era muito famoso, né? Ele é o que inventou o popular morcegão. Voadora. Verdade, Denis. Quantas coisas aconteceram ali, né, gente? Denis, é um tempo que não volta mais, né? É o flashback da vida, né? É a época do flash dance, né? A época da praça, né? Dos matinês na praça, cara, né? E Maracaju desenvolveu muito. E com o Padre Constantino, na época, essa galera aí, né? Tem o meu primo Valfredo estudou comigo, nós temos vários outros. E o Caó foi um personagem, né? Que na época era igual diz o outro, o jovem que queria ser o mestre, né? E com isso nós sempre brincava. Era um cara que vivia tranquilo também, mas briguento que Deus o livre, né, Gal? Essa era a atração, né, da escola. A atração da escola era depois da aula, né? Depois da aula eu te pego. Mas é uma época, né, Denis, que na verdade era tudo saudável, né? Não tinha arma, né? Não, era uma coisa que se resolvia as coisas ali, entendeu? No outro dia, beleza, todo mundo pro mesmo canto, pro outro canto, e cada um pro seu canto, e festa e vida que segue. Hoje, né, se você comparar a época dos 80, dos 90 para cá, hoje tá perigoso, né? Hoje você criar um filho é perigoso, né? Antigamente não, você com 12 anos, você ia num flash dance, você ia numa festa que tinha no Constantino, 13 anos, né? Uma quadrilha, um baile que seja, né? Do seu colégio, da sua sala, né? Sempre eles faziam aqueles bailes noturnos no Padre Constantino, até nos outros colégios também, mas como nós éramos do Constantino, então saía lá aquelas rinchas de turminha, era turma daqui, turma dali, mas tudo saudável, graças a Deus. Não era coisa para piorar, né? É um aprendizado, eu acho que tudo na vida é um aprendizado, né? Bacana, hein, Ednei? Eu tô lembrando que eu ia na autoescola, eu não sei se eu tô certo, mas ali naquela galeria Usagro, se eu não me engano, era a autoescola. Eu não sei se foi sempre ali, eu lembro desse lugar, né? E seu pai estava ali, sempre ali, né? Fazendo aquele trabalho, aquele atendimento especial diferenciado, né? Verdade, o atendimento verdade. dele. E aí, me diz um pouquinho desse tempo aí da autoescola. Eu não sei se seu pai foi candidato também, eu não sei. Essa é verdade. Tem essa parte, né? Tem essa parte, né, Denis? A Autoescola Reunidas, ela se constituiu ali na frente da Caldeirão, ali na Caldeirão mesmo, a original, a primeira, né? Na esquina, ali da 11 de junho, né? Isso, tinha uma casinha ali, cara, eu lembro até hoje, no fundo morava o professor Genusário, e o Beto, o Paulo, sabe? É o filho o Beto é o filho do professor. E nós pegamos amizade ali. Eu tinha 9 anos para 10 anos. Então, quer dizer, ali foi logo que chegou. Ali. Logo que chegou. Né? Teve uns amigos do meu pai que ajudou muito ele, né? E pessoal ali que mexe com esporte ali do lado. Casa Esporte, cara, na época, né? O pai conheceu aquele rapaz, o senhor lá, que era o primeiro dono da Casa Esporte, né? E ele ajudou muito meu pai. E os filhos dele eu conheço até hoje também. E meu pai depois nós fomos lá pro BNH, perto do BNH, na frente do armazém, no salão ali comercial do gaúcho lá, né, o pai eu conheço demais aquele povo lá. Ele alugou ali uma sala, depois não deu certo, aí nós fomos para o Usagro, né, meados de 90 e 91, 90, por aí. Aí ficou ali e ali deu certo. Né, a Autoescola Reunidas ficou naquela galeria que você entrou ali, ficou o salão da minha madrasta, né, a Jô, finada Jô, que Deus tenha ela no céu, e a Autoescola do meu pai era a última sala reta. Então ali nós vivemos a nossa infância toda, né, dos 11 anos para frente, 12 anos, ali que foi. Ali nós aprendemos também o que é documento, como que fazer uma matrícula, como funcionava o Detran, né, e ele colocou nós para trabalhar, eu e o Theo, né. E a gente crescemos dentro da autoescola, então não tinha como a gente não ser instrutor de autoescola. Coisa boa. Né? Não tem como a gente não virar, né? Com certeza. Quero lembrar aqui que o Ednei foi meu professor de autoescola, né? E eu fui aprovado na primeira prova. Não reprovei nenhuma vez, foi um bom professor. Né? Hoje eu dirijo e entendo um pouco de trânsito porque eu aprendi com ele, com certeza, bem
né? Bem certinho. Isso é uma honra pra gente, né? Isso é uma honra você estar falando uma coisa dessa que, além da amizade, vem o profissionalismo, né? No qual você me conheceu antes, né? E agora, depois foi tirar a habilitação, né? Na autoescola. E a gente, igual eu falei, crescemos dentro da autoescola, eu e meu irmão, então não tinha como nós não virar educador de trânsito e instrutor de autoescola, né? Que antigamente era instrutor, hoje é educador de trânsito. Mas é um prazer, igual dos outros, uma honra você falar uma coisa dessa. A gente fica até emocionado, né? Porque vindo da sua parte, que na época trabalhei 10 anos na autoescola, né? 10 anos. É uma vida. É uma vida, cara. Trabalhando 10 anos, até mando um abraço para o Ademildo Franco, que foi meu patrão, né? Muitos anos. Aquele cara ali me ajudou muito, você entendeu? O Ramão também, do Santos Lopes, que é um Vou trazer eles aqui também para falar sobre isso. Cara, agora eles vão ter direito de resposta. Direito de resposta. Esses dois aí me ajudou muito, cara, porque eu logo casei, estava casado novo, né? E meu pai, não deu certo a autoescola do meu pai, porque depois que nós saímos daqui em 97, que nós vendemos a autoescola, nós fomos para Araçatuba e meu pai não deu certo a empresa mais. E cada um foi pro seu canto, né? Passou aquela fase, né, de desconstrução, né? Tudo que o meu pai construiu foi desconstruído, mas é o caminho da vida, a vida é isso aí. E aí, falando da política, que você mesmo citou, meu pai foi candidato em 95 com o Reinaldo Zambuja, na época, até foi um acontecimento meio, o Reinaldo apareceu assim, do nada, cara, entendeu? Eu era moleque ainda, né? Eu nem sabia, nem gostava de política, falar bem a verdade. Mas a gente foi gostar porque meu pai entrou na política. Meu pai foi candidato a vereador na época, ficou de suplente, né? Ele fez quase 300 votos, 289 votos, 288 para não ser exato. E faltou 12 votos, ficou de suplente, eu acho que 12 votos ele estava eleito. E ficou na suplência no PSDB, no partido no qual o Reinaldo foi eleito. Né? E depois meu pai não deu certo a autoescola e aí aconteceu essa parte de ir embora e tal. E a gente, cada um procurar o seu rumo, porque eu já tinha profissão, já era instrutor. E aí foi quando eu retornei e fui trabalhar na Quatro Rodas com o Ademilton e com o Ramon. Porque eu estou falando o nome dos dois. Lembra. Que me ajudou muito, esses dois. Então eu mando até um abraço para os dois, que Deus abençoe. Né? E teve outros instrutores junto também, Alessandra, o Tony, que Deus tenha no céu, meu amigão de infância. Esse foi um dos primeiros, ele, o Beto, né? Um dos primeiros, Farinha, um dos primeiros amigos que eu tive em Maracaju, que eu conheci em Maracaju, foi esses três. Que é o Tony por causa da autoescola, que era sócio do meu pai, o Ramão, né? Na época. E veio os sequentes, esses outros dois nomes que eu falei. Então, que é o Farinha, né? Que é o Beto, que é o filho do Genuzai. Você sabe mais ou menos quantos alunos você chegou a dar aula? Formados comigo, a última vez que eu estava na Quatro Rodas, eu somei mais ou menos assim, analisando, né? Eu tinha até uns tempos atrás, eu tinha a lista da época que você tirou carteira, eu guardava os que passavam na prova. Por exemplo, eu dava aula para 50 alunos, passava 35, 40. Então esses eu guardava os nomes, ponhava lá na pasta, passou 10 esse mês, passou 30 esse mês, 35 outro mês, 20, ia somando. No ano, Denis, é em torno de 300 a 320 formados, né? Em torno. Só ano. Você? Só eu, tô falando eu, né? Porque eu tenho que contar carro e moto. Eu dava aula de carro e moto. Então, eu tenho formados em moto e tinha formado de carro e moto, ou só carro. Então, uma lista de 300 e poucos. Trabalhei 7 anos a fio na autoescola. Então, se você colocar uma soma rapidão, 300 vezes 7 anos, só aí são 2.000 e mais poucos alunos. Pessoas que passaram na mão do tão polêmico instrutor de Ney. Mas não é tão polêmico, né, Denis? Não, a gente né, observando, o Dinei é um cara que é aí do povão, né? Tá aí no meio do povão, né? Tem essa história, tem, né, esse carisma. Para ser professor, né, tem que ter, senão não consegue também. Né? Burocrático, hein? Para você ser instrutor é burocrático. Antigamente, Denis, só para frisar um pouquinho, antigamente, pra você ter ideia, você tinha que ir no Detran. Você ficava 15 dias fazendo curso dentro do Detran. Você não tem esse negócio de online,
papapá, entendeu? Tinha outras empresas. Não, era do Detran. O Detran que te avaliava a sua prova, prática, teórica. Você tinha que dar aula teórica, você tinha que fazer prova prática, entendeu? Você tinha as matérias, os currículos, as grades para você atingir. E outra, era 15 dias cedo e à noite. Não era, vamos fazer essa semana, depois na semana está pronto. Não, a coisa era difícil. E era rigoroso, porque eles queriam realmente formar instrutores, na época, instrutores de autoescola com mais qualidade, porque estava dando muito problema, né? Mas, graças a Deus, nós passamos. Com tanto tempo de experiência dentro de uma autoescola, né? Nasceu, foi criado, né? Se profissionalizou dentro da autoescola, depois para se formar, né? O nível estava já bem alto. Nossa, bem acima, bem acima. Tudo que falava nós já sabia, entre aspas, né? Logicamente tem coisa mais aprofundada, que é mais técnica, né? Igual se você for falar em infração de trânsito, hoje é uma coisa muito além, né? É muito ampla. Se você entrar no Código de Trânsito Brasileiro e falar de infração de trânsito, nossa, infração de trânsito hoje muda todo dia. Na verdade, quase tudo. Direto o CONTRAN tem uma outra norma em cima de uma regra, né? E mais antigamente, o que falava de regra de circulação, sobre Detran, CONTRAN, Denatran, CETRAN, CONTRADIF. Meu irmão, nós sabia de cor salteado. Não tinha. Sobre autoescola em si, sobre documentos, né? Como funciona para você tirar uma habilitação, ou uma documentação de veículo, porque naquela época, Denis, era autoescola e despachante. Então, era duas coisas numa só, né? Você podia renovar o seu documento do seu carro, como você tirar sua habilitação, né? Então foi um progresso, foi crescendo, a coisa foi ficando mais rigorosa pelo Estado, né? Que hoje você pode ver, é tudo biometria. Antigamente você assinava lá e ia embora, né? Hoje não, meu irmão. Hoje você põe um dedinho lá, se não acusar sua biometria lá, você não tira a carteira. Tem gente que tem até problema disso, que tem que fazer tratamento na biometria para realmente... Tem um vídeo também? Validar. Tem vídeo, gravado tudo, tanto a aula teórica como a prática. Hoje são 20 horas a aula. Olha, rapaz, é uma burocracia hoje, porém, acho válido porque o trânsito ele é perigoso, né? Então, cada vez que fazer um trabalho para realmente atingir a consciência do motorista, do novo, porque o velho já foi, o velho não consegue, você não consegue abranger mais, chegar neles, né? Nem nós, por exemplo, nós já tem carteira há quantos anos? Então, né? O seu vício que você tem não é difícil tirar, mas estou te falando dos novos. Então, é igual eu falo, educação no trânsito, se a gente for analisar segurança no trânsito, começa com educação no trânsito, porque se você não tiver uma educação com os novos, não tem como chegar num futuro com trânsito tranquilo. Não tem. Por isso que eu falo, quebra-mola, isso, aquilo, regra, placa, sinalização é importante. Só que o que é mais importante? O que é mais importante é a educação no trânsito. A consciência do motorista, né? E esses novos que vem vindo, eu acho que vai ter mais consciência, tenho certeza. Bom, eu acho que você tem uma correria todo dia, né? Porque antes você era professor de autoescola, né? Depois passou a ser... trabalhar ali na prefeitura, no setor de trânsito, né? Motorista de ônibus. Motorista de ônibus. E daí nessa rotina agora, de repente, vereador. Como que foi essa mudança? Realmente, Denis, isso daí foi da água pro vinho, vamos falar assim, né? Saí de instrutor, né? 7 anos, igual eu falei. Na verdade, eu trabalhei 9 anos e pouco, porque na época separou a autoescola Franco com 4 rodas. Eu trabalhei 7 anos na 4 rodas, depois... Fui para Franco mais 1 ano e depois voltei para 4 rodas. Então foi uma coisa assim de 10 anos dentro do CFCs. E depois disso fiz o concurso em 2006, final de 2007 fiz o concurso para motorista de ônibus. E passei, né? No qual assumi em 2008. Passou com os pés nas costas. Pés nas costas, segundo lugar no concurso. Beleza. E daí assumi essa nova etapa na minha vida, porque, né, você passar de instrutor para ser motorista de ônibus, olha bem, a responsabilidade também, porque, né, instrutor você tá ali, né, você e o aluno, e orientando, você já é, igual você mesmo sabe, e acabou de falar, e eu também, que eu cresci de nova escola, então é fácil falar sobre trânsito, né?
E agora partir para dentro do ônibus para dirigir com 40 crianças, 39 crianças, cara, pegou eu, olha, eu tremia nos primeiros dias. Tremia. Isso daí foi uma fase, até os caras brincaram na época, pra frente, todo santo ajuda, né? A gente é acostumado, andava, eu tinha já carteira de carreta, então eu tinha uma noção de espaço, e tenho até hoje, graças a Deus. Mas a prática em si, de você montar num ônibus, parece que você nunca pegou, então você queira ou não, você fica tenso. Nervoso nem tanto, mas tenso. Porque é outra vida. Aí foi essa... Antes era só cones, né? Só conezinho, amarelo e preto. Aí você pega um amarelão lá, com 40 cabecinhas pequenininha de criança. Sim. Cara, uma responsabilidade tremenda. E outra, a geografia de Maracaju, pra você ter uma ideia... Cara, na época, em 2008, quando eu assumi o concurso, eu já fui para uma linha chamada Santa Inês. Fiquei 4 anos lá. Santa Inês é divisa com Nioaque, cara. Pra você ter ideia. Maracaju é grandioso demais. É extensa a geografia de Maracaju. Sim. Principalmente na área de transporte escolar, Denis. Pra você ter uma ideia, eu andava 136 quilômetros só na vinda ou só na ida. Dava 272 quilômetros a volta com esses alunos. Ida e volta do aluno. A rota toda. A rota toda. Cara, era muito grande. E o nosso ônibus, na época, era ônibus, vamos dizer assim, apelidado até de rasga-roupa, né? Mas, na verdade, o motor era bom e o câmbio era bom. Eram uns brancão, cara. Mas parecia uns trator de forte. Só que não tinha, né, aquela estrutura. Não era confortável, né? Não tinha. Não tinha. Esquece. Barulho na frente, você vê, eu sou surdo desse lado direito um pouco, verdade. Motor. Por causa do motor. Perdi 40% da minha audição desse lado de cá. Você tem, porque o motor muito barulhento, né? Aqueles antigamente, aqueles motor 1620, nossa, um trator. O motor ficava na frente, né? Na frente, né? A maioria dos ônibus é motor na frente, né? Os traseiros é mais rodoviário, né? E pra você ver, ó, só para dar uma comparadinha, de 2010, 11 pra cá, melhorou muito a frota do transporte escolar. Hoje você não vê mais esses apelidados aí como rasga-roupa, né? Igual aquela circular velha. Eu sou a professora, só pra voltar um pouquinho atrás, eu e a professora, a sua mãe, nós andava na circular da Tapajós pra ir pra faculdade, pra perguntar pra ela. Cansava de estragar o jumbão, que era da Tapajós, estragava, e eles mandavam, até o motorista era o Carlos, que vou mandar um abraço pro Carlos. O Carlos foi o nosso motorista por muitos anos. Entendeu? Então essa é... Eu já conversei muito com o seu Erci da Circular, falando um pouco sobre esse tempo da Tapajós, né? E ele me lembrou de um tempo muito, muito especial, do tempo da Circular, que era a única de Maracaju e é a primeira que ele trouxe, né? Foi a Circular aí que transitava aí Maracaju de uma rota que tinha um ponto de parada, né, da cidade, que se eu não me engano era lá no Cabaraí, né? Que era a última rota de asfalto. E parava na frente do bar do Olivar. Do Olivar, na Vila Juquita. Aí eu fui atrás falar com o Olivar. E ele lembrou de um fato bem interessante. Ele falou assim: eu lembro que você passava por debaixo da catraca. Da catraca. Verdade, é uma época, né? Quem que nunca passou por debaixo de uma catraca? Fala pra nós. Quando é porque... Duvido. O Olivar, eu tenho certeza que ele viu. Foi muitos hoje aí casados. Até vereadores, né, igual nós aí, empresários, né, em vários ramos aí. Tenho certeza que ele viu isso daí. É uma vida, isso daí não volta mais dentro. E você falou que estudou em Fátima do Sul. Você fez faculdade lá na FIFA-Sul. FIFA-Sul. Extinta FIFA-Sul, né? Extinta, não tem mais hoje, mas... Exato. Conta um pouquinho dessa rotina, que eu sei que daí vai sair bastante coisa. Olha, dentro. A professora Marnês que não inventa de falar o resto. Eu jovem, né? Terminei o ensino médio muito novo. Terminei com 16 para 17 anos. Nunca fui um cara Nunca fui um cara, na verdade, de reprovar. Nunca reprovei. Né? Meu pai sempre exigiu. Na época era muito exigido o ensino médio. A faculdade, na verdade, Denis, era um sonho de muitas pessoas, mas nem todos conseguiam realizar, porque não tinha o que tem hoje, acesso, né, barateado. Antigamente, faculdade era caro, né? Então, eu jovem, 17 anos,
Entrei em 96, no primeiro ano, se eu não me engano, né? Economia, escolhi economia, né? Na época tinha um Silvio que trabalhava na prefeitura, cara. É um cara, um saudoso Silvio, que trabalhava no IPTU. Ele estava no terceiro ano de economia. Ele falou, nossa, ele que me incentivou, Deus tem ele no céu, que é saudoso, né? Nosso Silvio da prefeitura. É um cara muito inteligente, né? E ele que me incentivou. Na época, a professora Marinês, com toda aquela turma de pedagogia, que era a maioria dos ônibus, dentro do ônibus, né? Que era uma renca de professora na época. Sim, né? Muitas, nossa. Né? E aí tinha o Dinelson, o professor Dinelson, fazendo o último ano, último ano, se eu não me engano, ou é o penúltimo ano de educação física. São figuras que a gente é amigo da gente até hoje, né? Professor Dinelson, tem vários outros que terminaram. Mas eu, infelizmente, eu estudei 3 anos de economia, nunca peguei um ADP, é bom você frisar isso, mas não terminei minha faculdade, porque, igual eu te contei, meu pai vendeu a autoescola e ele foi montar uma autoescola em Araçatuba, São Paulo. E eu sempre acompanhei meu pai em tudo, né? Porque e na época eu tinha acabado de casar com a minha esposa, né, novinha, e daí tinha 1 ano de casado, tinha isso. E meu pai falou, vamos para lá para você trabalhar para mim. Eu já tinha feito o curso de instrutor, né? Eu tinha passado, estava com o certificado na mão já, pronto para trabalhar. E meu pai pôs isso na ideia, vamos para Araçatuba, e fomos. O meu pai nasceu em Araçatuba, então ele conhece todo mundo lá, assim, as pessoas mais antigas. E não deu certo a autoescola lá, porque acontece, a vida da gente é isso, não deu certo o investimento, e passamos por um mau bocado lá, retornamos para Maracaju, e cada um seguiu sua linha. E assim é a vida. Tá, vamos voltar ali para Fátima do Sul, né, e contar um pouquinho das histórias que eu ouvia do ônibus que ia para Fátima do Sul. Não sei se você lembra, eu acho que vale a pena documentar isso aqui no nosso bate-papo sobre essas noitadas aí de ônibus, né, indo para a faculdade. Verdade, eu muito novo, como eu estava te falando, eu conheci um cara, muitas pessoas vão lembrar dele, que é o finado Valmor, da Escola Agrícola. Ele, Deus tem ele no céu, meu amigo, nossa, cuidava de mim, que ele cuidava de mim igual um pai. E igual você falou, altas coisas nós fazia, aprontava mesmo, nós era jovem, né? E o Valmor que me cuidava de mim. E teve uma cena, cara, que nós paramos, daí você pode perguntar pra sua mãe, paramos num posto, nós parava num posto lá, antes de Fátima do Sul, naquela vila, pra frente da vila lá, Vila Vargas, se não me engano, mais ou menos naquele meio, tinha um posto ali, só sei que nós parava ali pra tomar água, pra ir no banheiro. E na época eu tinha tomado uma cervejinha meia comprida já e entrei com o Valmor, fomos no banheiro. Chegou lá no banheiro, eu olhei no vidro, cara, um vidrão grande assim, não sei, parece que eu encostei no vidro, não sei se eu bati nele. Esse vidro caiu inteirinho, cara do céu. Sabe aqueles vidrão de posto? Sei. Que é de fora a fora? Sei. Que lá é uma fortuna, moço. Aquele negócio caiu, cara, quase cortou meu pé. Sorte que o Valmor me puxou e aquele vidro inteiro, pá! Rapaz, o gerente do posto veio e falou não é pra parar mais esse ônibus de Maracaju. Resumindo a história, o Valmor pagou o vidro, teve que pagar o vidro pro cara, né? Mas na verdade o vidro caiu porque já tava pra cair, frouxo. Eu só relei nele, não trinquei, não tem nem como dar um murro no vidro daquele. Sim. Mas eu bati a mão nele pra mim escorar, porque eu tava meio tonto. E aquele negócio caiu, cara. Eu só sei que o Valmor falou, chamava eu de bagaço, porque ele era o diretor da Escola Agrícola. E o bagaço é o primeiro ano, né? Quando você entra. Sim. E ele é o bagaço, você não tem jeito, cara. Vamos embora daqui. Senão fica tudo preso aqui. E esse povo, rapaz. E aí, pra parar, não tinha posto pra parar. Proibiu. O ônibus de Maracaju aqui não para mais. Pergunta pra esse povo não queria nem deixar eu subir no ônibus mais. Mas fora isso, a gente... Tá louco. E eu sei que quando tinha problema no ônibus, quebrava ou atolava, vocês ficavam na estrada, né? Ah, lá dentro tem essa passagem também. Olha, quebrar é uma vez em cada semana, eu acho que tinha essa parte. Não tinha jeito de escapar, né? Mas a parte de quebrar era mais firme, porque nós sabia que uma vez na semana nós não ia na aula. Isso daí tava certo já. Né, por causa das condições na época, eu tava falando, é muito difícil. Mas, porém, rapaz, quem foi
batalhador, chegou até o final, mas ali deu trabalho, hein? Ligar pra gente, pra buscar gente, ônibus no meio da estrada. Olha, nossa, mas tinha uns que ia pra frente, outros voltavam pra trás de carona e assim ia. Uns pegavam o ônibus da Unigran, dava carona, deixava lá, bom, no né? trevo. Bom, aí pegava carona até Fátima do Sul e ia embora. Sim. Mas eu não arriscava não, vai que não dava pra voltar. Né? Tá bom, né? Vai tá louco. E você comentou que casou muito jovem também, né? E essa ida, você falou que foi para São Paulo e aí você voltou. Então, fomos para Araçatuba, né? Essa autoescola, meu pai montou uma estrutura grandiosa lá, era para dar certo. Só que meu pai mexeu com sociedade. Eu acho que não é em todos os casos, não podemos generalizar, mas a sociedade em si, ela já é complicada, né? Cada cabeça tem sua sentença. Então, meu pai confiou num parente dele, na época, e não deu certo, cara. Não deu certo, né? Não vou aqui citar o porquê, mas não deu certo. Então, nós retornamos, né? Eu tinha pouco tempo de casado. E aí voltamos para cá, no qual conheci, fiz o curso de instrutor com o Ademilton. E o Ademilton me encontrou na rua por Deus. Deus pôs a mão para mim não ir embora, porque eu ia embora para outra cidade, né? Porque aqui não tinha mais espaço para mim, eu pensava assim, como instrutor, tô te falando. Mas aí minha mulher não, minha família é daqui, eu vou ficar aqui, eu quero ficar aqui, papapá, e realmente eu baqueei e falei, não, então vamos ficar, mas e onde que eu vou trabalhar? Ela falou, não sei, acha alguma coisa, mas eu não vou embora longe da minha família. Eu pensei bem, falei, sabe, se é para dar certo, Deus sabe o caminho. Mas não foi eu fechar a boca, parecia que era para mim ficar aqui mesmo. E daí o Ademilton parou com um Monza, lembro até hoje, um Monza verde que ele tinha, 89, falou, você tá parado, Chiquinho? Falei, tô parado. Cara, é o C. Vai lá na autoescola 4 rodas para nós conversar. A autoescola 4 rodas tinha 1 ano de abertura, 2 anos. Eu entrei em 99 na 4 rodas. Eles abriram em 97 para 98. Desde o começo. Então quando eles... Aí o Ademir falou, você vai trabalhar no meu carro, na minha moto, vamos comigo, que é o C, né? Aí o Ramon é meu sócio, vamos lá, e conversa, o Tony. Tá. O Tony ia... Acho que o Tony... Não, o Tony tinha feito o curso já, de instrutor. Tinha feito. Aí ele tava aula de moto. Era 2 motos, né? Ele dava aula numa, eu dava aula noutra. Aí, CB. A 200 estrada. Você tirou na 200 estrada, companheiro. Na roxa. Não é qualquer um que tira na moto daquela lá, não. Nunca mais, né? Hoje em dia só tem Nutella. Essas titanzinhas que você anda aí, você dá show. Na época 200 estrada. Vamos falar de moto, 200 estrada. Você mexia 200 estrada. Era motona pra passar aqueles cones lá. E aquele 8. Pesada. Pesada. Não era qualquer um. Quem tirou nessa carteira, quem tirou nessa época, tá de parabéns, eu tenho certeza que é um bom condutor. Verdade. E quando você voltou para Maracaju, então, daí veio sua esposa, né? E quando que foi aí o nascimento do seu filho? Então, cara, minha mulher, nós retornando para Maracaju, aí começamos né, o Ademilton chamou para trabalhar, e aí eu fiquei feliz, né, cara, que legal. Vamos comemorar. Vamos comemorar e vamos alugar uma casa, né, e aquela coisa, né. Sim. E aí, alugamos uma kitnet lá em cima, perto do BNH, né, do Alemão da Itaipu, ele tem umas kitnet lá em cima, lá quase terminando o BNH do lado esquerdo, e aí alugamos, ficamos felizes demais, e trabalhando na autoescola de sol a sol, e domingo, e sábado, feriado, eu não queria parar, o negócio meu era trabalhar. E aí veio, né, graças a Deus, minha mulher passou por um período também dificultoso, porque naquela época que você nos conheceu, né, que você viu até uns acontecimentos, né? Deixa eu aproveitar que veio a lembrança agora, te conheci também, vocês juntos, sempre a gente se encontrava lá no Barnes. E Barnes Bar. Famoso Barnes Bar, né? Pra você ver. Aí, pra você ver quanto tempo faz. E aí, minha mulher perdeu 2 crianças, 3 meses, né? Não é aborto natural que fala, né? E aí veio meu filhão, né? O Matheus, hoje tá no 3º ano de direito, cara. O Emerson, responsabilidade, o cara tem uma cabeça, não sei a quem puxou, né? Mas é um cara tranquilo, né? De boa. Ele tá estagiando no fórum, já faz 2 anos.
Isso é muito importante, entendeu? Ótimo. Tá encaminhado, graças a Deus. Agora veio nossa menininha, né? 4 meses, 5 meses, né? Maria Vitória, né? Veio para nos honrar a maior bênção, né? Que é uma criança, porque toda criança é uma bênção, né? E sempre quisemos ter, eu e minha esposa, bastante filhos. Mas a gente tem fé em Deus que é tudo no seu momento, na sua hora. Então isso para nós é muito importante. Viu? Você não vai pedir pro Matheus estrear, não, né? Com você? Não. Eu espero que não, mas se tiver que estrear, ele tá pronto também. Tá pronto? Tá pronto também. É um guri que tá louco, cabeça. Deixa ele, o futuro dele tá alinhado, graças a Deus. Corrigindo, né? Doutor Matheus, né? Agora, Dr. Matheus, daqui 2 anos, Deus quiser, Doutor Matheus. Deus abençoe. Ele tá estagiando, né? Vai fazer a OAB ainda. Ele tem, na verdade, ele tá no terceiro ano, né? Entendi. Tem 2 anos aí, calma, né? Quero curtir meu bugurinho antes, porque depois que cresce, cria asa e voa, né? Você sabe. Verdade. Então deixa meu bugrinho lá, tá cedo ainda pra ele ir embora de casa. Bom, e agora a gente sabe que você tem essa rotina de vereador, né? Como que mudou essa perspectiva que você tem agora no dia a dia, né? Tá ali, né? Tanto com essa programação que agora você não tá trabalhando mais, né? Você só faz esse... Só a parte de vereança, né? Porque a gente, na verdade, o vereador, ele é também um servidor público, né? Então não tem como você estar no ônibus, eu queria até, né? Ficar no ônibus, cumprir meu horário no ônibus, que não afetaria, né? Se não pudesse prejudicar na parte da vereança, né? Mas aí fiquei sabendo que não pode, né? Por causa da lei orgânica municipal, porque cada município faz sua lei orgânica, né? E a gente procurou saber, a lei orgânica não permite, porque você também de vereador, você também é um servidor público, então você fica com dupla jornada, e aí você tem que escolher o salário, entendeu? Sim. Então, ou você é representante da classe, de um povo, ou você trabalha para uma classe, né, que é o ser servidor. E eu sou apaixonado em motorista de ônibus, falar bem a verdade para você, é igual diz um velho ditado, depois da autoescola, né, porque a autoescola está no meu sangue, eu posso sair dela, mas ela não sai de mim nunca, né? Isso daí você pode ter certeza, você sabe disso. Eu, do meu irmão, que é igual nós falando, nós crescemos dentro de uma autoescola, então não tem como. Mas a gente vai tentando melhorar na vida. Então, somos servidores concursados e o ônibus para mim é muito importante. Por isso que é a minha defesa, por isso que eu sempre cobro, por isso que eu sempre vou atrás. Para você ter ideia, o deputado Dagoberto vai dar um ônibus para mim, porque eu pedi, já está pronto para esses 40 dias, daqui 30 dias, ele vai apresentar esse ônibus, então quer dizer, um pedido do vereador Dinei. E voltando na pergunta, que eu tenho certeza que essa pergunta que vem a calhar, essa mudança de vida, essa mudança de ares, né? Você sair de servidor público, você não tem. Você tem responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, mas você não tem representatividade. Você não representa ninguém. Você representa você como servidor público. Então essa é a diferença hoje que eu penso. Mas o que mais me impactou é o quê? É você tentar fazer e algumas pessoas não entender. É isso que me dói às vezes. Às vezes você... Porque nem todo mundo tem uma oratória perfeita, né, Denis? Você tem. Você tá de parabéns, porque eu sempre falei pra você que você sempre... Desde novo. Mas eu não tenho. Então a gente tá aprendendo. Às vezes a gente fala uma coisa na tribuna, não é aquele sentido que você quis pôr, mas saiu daquela forma. Entendeu? Mas o contexto em geral, a gente tá ali para quê? Para simplesmente reportar do que é da sociedade para os ouvidos da nossa administração. Só isso. Nós somos, na verdade, nós estamos reportando, nós estamos repassando a cobrança, né, a crítica, né? São cobrados. Né? São cobrados, nós somos cobrados todos os dias, né? Porque disso, porque daquilo, o que aconteceu com isso, o que aconteceu com aquilo. E a gente, às vezes, é mal interpretado por causa de algumas falas que a gente... Igual eu, no meu caso. Eu sou um cara que eu sempre fui falador, conversador, você sabe. Mas quando nós viramos vereador, já nem tudo que você pode falar, né? Da forma que você faz. Porque eu sou um cara que eu falo o que eu tiver que falar, da minha forma. Mudou o lado, né? Agora mudou o lado. Do outro lado. Né? Então, mudou o lado. E aí que tá, eu tenho que
Não, eu não vejo se profissionalizar, porque eu acho que isso não é uma profissão. Mas a gente tem que ter cautela, cuidado, dar uma lida a mais, estudar mais, entendeu? Sim. Ouvir mais, falar menos. Mas só que você não consegue mudar a sua autenticidade. Eu não consigo mudar a minha autenticidade. Sou um cara que fala alto. Eu não consigo falar baixo. Aquele negocinho. Não consigo. Para, Dinei não é isso. Então eu não consigo mudar o meu jeito de ser. É difícil. Eu tento me controlar, é diferente. Uma coisa é eu se controlar. Eu sou um cara que, você sabe muito bem que eu não admito o cara querer passar por cima de mim. Ele pode ter mais força que eu, mas ele sabe que ele vai ter. E eu nunca tive medo disso. Entendeu? Então, eu sempre tive esse lado veio, vamos também. Não tem esse negócio de correr, não. E é para enfrentar tanto de um jeito como do outro. Você sabe como que eu era, né? Então hoje a gente tem que ver o quê? A gente tá aqui para representar uma sociedade. Se você queira ou não, você tem que ter um exemplo. Então você tem que mudar em muitas coisas. O seu jeito de andar, aonde você tá andando. Apesar que eu acho que a gente não tomar uma cerveja num depósito, isso daí não tem nada a ver com a idoneidade de ninguém. Eu acho que tem muitas coisas mais feias que saem. Pessoas que andam de terno e gravata todo bonitinho nunca foi num bar desse. Entendeu? Então, acho que daí não tem nada a ver. É irrelevante. Tô te falando assim, você ir no lugar... É a comunidade, né? Isso, comunidade. Eu não sou um cara igual você mesmo disse, e você sabe, sou um cara do povão. Se é pra mim ir lá na vida jogar bola, eu vou descalço. Se é pra mim ir lá no Alto Maracaju, também é a mesma coisa. Né? Se é pra mim ali tomar uma cerveja com você em qualquer lugar, eu vou. Logicamente que tem lugares que nós não dá pra ir. Né? Aí que tá. Você tem que simplesmente saber filtrar. Né? Você comentou algo que eu fiquei curioso. Você tá jogando bola? Você Opa! Joga bola? Qual que é atacante, é zagueiro? Atacante, cara. Atacante Dinei. O 9 que o Mac teria há 30 anos atrás e não teve. Denis, eu sou fã do esporte, pô. Seja vôlei, basquete, bola pra frente. É isso aí, eu sou fã do esporte, entendeu? Qualquer esporte pra mim é esporte, até ping-pong. Eu joguei muito ping-pong. Eu tinha uma galera de ping-pong, eu, Patrick, do Poça, Maxwell. Nós temos uma galera, o Fernando, que morava no BNH, o japonês, né? O japonês que eu falo é o Enio Kuramoto. Pode perguntar, nós tinha uma galera do ping-pong, o Magrão que foi embora daqui, o Magrão era o ícone do ping-pong, ele era o mestre nosso, você entendeu? Tinha o Kuramoto que jogava, nós tinha, que é tem o Enio e o Fábio, que jogava. Então, quer dizer, o Clodoaldo, o Clodozinho, que é o Clodozinho, jogava ping-pong, nós tinha o Alenir, nós tinha uma galera grande ali no BNH, entendeu? Que Luiz Carlos Beltramin, cara, jogava com nós ping-pong. É nossa época, você entendeu? E assim ia, o Paulinho, que o pai dele trabalhava na Enersul, muitos anos atrás lá no BNH, o Paulinho foi embora daqui. Mas então, quer dizer, o esporte, eu sempre gostei do futebol, de todas as categorias, modalidades, mas a gente começa a ficar velho, a gente começa só o futebol. Diminui o ritmo, né? Diminui o ritmo. Mas eu jogo ainda, 2 vezes por semana lá no Alto Maracaju. Hoje nós temos campo, mas hoje nós temos o quê? A inauguração do CEP do Cambarei, certo? E vai ter jogo. Eu estou escalado. Então, comunidade, vai lá ver o 9 jogar. Hoje? Hoje. Que hora que vai ser? Vai ser às 18 horas a entrega, né? E às 19 horas o jogo. O jogo comemorativo da entrega do nosso CEP Cambarei, que está lá lindo, maravilhoso, que Deus abençoar. A gente até pede uma atençãozinha da comunidade para que valorize, conserve, né? Sim. Pra gente ter um espaço. Você viu o espaço, ele ficou lindo, cara. Ficou. Eu queria até te convidar pra você ir lá. Já passei lá com um drone lá. Então, cara, ficou muito bonito, né? Vamos aqui dar o parabéns a todos que esteve envolvido nesse contexto, né? O prefeito Marcos, toda a sua equipe, né? O professor Erlei, que é o secretário de esporte, né? E todos os outros demais que faz parte da burocracia também, porque fica por trás de um computador, é esses que faz o serviço acontecer, né? Que são os servidores em si. Mas ficou maravilhoso, cara. Então hoje às 18 horas nós estamos lá na entrega e 19 o Dinei tá no campo. Coisa boa, né? Se eles me escalarem, né? Que depois dessa, não sei não, eu vou colocar na reserva. Então, pelo que você disse, a gente vai também inaugurar a nova iluminação. Que Deus abençoar, é isso aí. Vai ser completo, bacana, né? Hein? Porque com iluminação aquele campo vai
vai ser muito mais útil dia e noite para a comunidade. Verdade. E, além da beleza, né, ficou também para ser usado da melhor forma, mas ficou bem. Eu gostei que tem um espaço kids lá, muito legal, né, bacana, banheiros novos. Inovador, né? Inovador, né? Bem, ficou muito bom, acessível para a comunidade mesmo. Muito bom mesmo. Eu vou estar por lá, com certeza. E nós todos, que Deus quiser. E Denis. Bom, pessoal, a gente vai já chegar ao final, estamos aí, né, alguns minutos já, né, a 45 minutos de um bate-papo muito gostoso, muito bom com o vereador Ednei Gomes, né, e você aí teve a oportunidade de ouvir um pouco dessa história de superação, sucesso, né, e de conquistas, né, aqui do vereador hoje, então o vereador Ednei Gomes aqui, e eu vou deixar os microfones aí para a gente concluir, né, esse bate-papo aqui, né, Ednei, para você, né, mandar seus alôs, né, com certeza, né, outros virão, né, outros desses aqui virão, verdade, né, verdade. vai estar sempre disponível para você, Verdade. para todos que têm interesse em trazer realmente, né, informação de qualidade, né, aquilo que venha acrescentar, né, um depoimento, né, um trabalho prestado, uma vivência da comunidade Maracaju, assim como o Ednei fez. Verdade. Bom, para mim, antes de tudo, né, só para me lembrar uma parte, nesses 5 meses de vereador, né, estou vereador esses 5 meses, eu já consegui um projeto, né, foi aprovado, que agora nós temos que rever só um item que eu coloquei demais lá e não deu certo na parte jurídica, mas foi aprovado, mas vetado parcialmente, que é uma parte que eu escrevi, colocou com outro entendimento, vai tirar e já vai ser aprovado. Então, quer dizer, eu quero dizer assim, em 5 meses eu já tenho um projeto, né, aprovado, e temos outro já no gatilho, que Deus quiser, semana que vem já vai passar pela casa, né, e eu vou apresentar aos nobres edis, né, aos pares, para a gente debater, analisar se falta alguma coisa. Eu vou levar também, né, para o executivo, para mostrar para ele, olha, isso daqui não onera a folha de pagamento, não onera, não tem gasto, é uma lei que vem a calhar, né, só um feedback, é uma lei que protege, né, é mais para proteção do que para gasto. E quero aqui agradecer você, em especial, meu amigo Denis, de muitos anos, a sua família, aqui no qual conheço todos, né? Que Deus abençoe o seu caminho, esteja sempre dessa forma, você sempre será um cara, onde você for, terá portas abertas, né? E conte comigo também, né? Estamos aí, sou um cara do mesmo jeito que você conheceu lá atrás, vai ser daqui para frente, lógico, com outras responsabilidades, com outra cabeça, né, pensando sempre em acertar. Poderia errar porque a gente somos seres humanos, né? E quero aqui mandar um abraço para minha mulher, para minha esposa, para meus filhos, né? Tenho um filho em Campo Grande que trabalha com deputado estadual, né? Na época de namoro, na época de moleque, de infância, né? De Nervson, o nome dele, né? Trabalho com o meu deputado estadual Antônio Vaz, e minha filha, né? Também, e meu neto, e todos os pessoal do transporte escolar, os motoristas, que Deus abençoe, né? Tem um motorista que tá meio com raiva de mim aí, mas é normal, daqui a pouco ele melhora, nós melhoramos tudo junto e seguimos em frente, sempre em prol, né, ao bem-estar das crianças, né, e da nossa sociedade. E quero deixar o Ednei aqui à disposição de todos, que Deus abençoe, e terei sempre de portas abertas para qualquer um. Um abraço deles, Deus abençoe a todos e uma boa tarde. Bola para frente. Bola para frente, obrigado professor, vereador, né, um amigo, né, Ednei, e com certeza novos encontros teremos aqui no podcast do Portal Maracaju, e eu vou encerrando por aqui no Portal Maracaju Podcast em mais um Breaking News.